Pediria que as perguntas fossem bem diretas. Perguntas curtas terminadas com ponto de interrogação. Bom dia, governador. Parabéns pelos seus resultados e pela ação. A minha preocupação é como garantirmos que esse legado seu e do governo anterior não seja alterado ou jogado fora nas mudanças político-partidárias que, lamentavelmente, ocorrem no Brasil, e temos algumas experiências nesse sentido. Mais duas perguntas. Posso falar? Acho que vou falar sem o microfone, acho que é mais fácil, não? Bom, obrigado, governador, pela palestra. Eu queria fazer duas perguntas, governador. Uma, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o processo de certificação. Porque um dos grandes problemas da administração pública brasileira são os cargos comissionados. E a grande questão não é apenas garanti-los para pessoas de carreira, mas garantir para pessoas que tenham um projeto claro de políticas públicas. Eu acho que esse é um ponto que vale a pena o senhor comentar. E o segundo ponto, vários estados estão fazendo reformas similares a minhas de partidos diferentes, né? Acho que isso é importante frisar do ponto de vista do debate mais geral. Mas, ao mesmo tempo, os estados têm um problema de definição de competências muito grave. Como é que o senhor vê isso, governador? Como é que o senhor vê essa relação entre, de um lado, os estados fazendo reformas, mas com dificuldades de definir suas competências? Mais uma pergunta. Governador, aqui. Eu gostaria, já que o senhor falou tanto nessa questão da modernização da máquina pública, né, inclusive com novas formas de carreira, de meritocracia, como é que o senhor poderia falar um pouco para nós, como cidadãos, como contribuintes, dessa questão desses burocratas que hoje fazem o concurso, estão lá e se sentem donos da máquina pública e nos fazem muito reféns de uma série de procedimentos administrativos que emperram exatamente a evolução da sociedade. Eu falo, inclusive, como líder comunitário, presidente de Conseg, aqui do nosso, na área central de São Paulo, e que a gente encontra enormes dificuldades na máquina pública, seja na prefeitura ou no governo do Estado. Posso fazer mais uma pergunta aqui. O discurso hoje sobre desenvolvimento no Brasil bate muito em educação, investimento, e o senhor levantou aqui responsabilidade cívica da população, né? E uma coisa que, quando eu olho para esse discurso, me preocupa um pouco, por exemplo, com a Itália, que é um país que tem educação forte, um país rico, industrializado, mas que está numa crise política permanente e uma estagnação econômica. Como evitar que isso aconteça no Brasil? O que falta, além da educação, do investimento e desse sentimento cívico? Governador, acho que... Muito bem, vamos começar. A primeira é a questão da eventual garantia de manutenção dos avanços realizados nesses últimos anos, não só em Minas, mas nos outros estados da federação e diversos municípios também que avançaram. Como eu disse na exposição, não há uma garantia absoluta, nós não temos uma vacina para evitar retrocessos. Isso faz parte do jogo democrático. Então, primeiro, a responsabilidade do cidadão eleitor, que deve, de fato, ter o tirocínio e o descortínio na sua opção de saber o risco que envolve determinada eleição. Lamentavelmente, nós não temos ainda, talvez, esse grau de maturidade genérico. Então, o que é possível fazer? Não só a estrutura normativa, que deveria ter de ser modificada, e já é aprovada, ou seja, já daria algum desgaste para modificações futuras, mas, mais do que isso, é aquilo que tentamos demonstrar. No momento que nós abrimos cada vez mais a participação, que nós aprofundamos e introjetamos dentro da sociedade, das instituições, das entidades de classe, das universidades, o papel inovador da gestão pública, é muito difícil a um governo que venha posteriormente a modificar esse padrão, até porque, se ele for inteligente, ele vai se aproveitar desse padrão a seu favor, o que é correto, porque ele pode vir com a sua ideologia, com os seus princípios, com seus valores maiores, e aproveitar a estrutura. Aliás, é assim que se faz nas nações mais desenvolvidas. Muda o governo, muda os ministros, mas a estrutura burocrática, os princípios, os instrumentos, os procedimentos e as formas são as mesmas. O que vai mudar é a orientação governamental política, não orientação administrativa. No Brasil, é que nós acostumamos, no passado, com as derrubadas da República Velha. Muda o governo, cai do presidente ao chefe da garagem. Então, não tem cabimento. Então, a modificação desse
patamar ou desse sentimento, só vai caber ao grau de amadurecimento da nossa sociedade, que nós, eu acho, evoluímos um pouco nesse sentido. Acredito até que, em Minas Gerais, a minha própria eleição, é claro, com determinadas circunstâncias, é a comprovação disso, que nunca tinha sido candidato, e com uma plataforma voltada a esse tema, que no Estado mobilizou e vocacionou bastante, sensibilizou as pessoas e nos permitiu, em primeiro turno, uma vitória com uma frente muito grande. Agora, é evidente que cabe também a nós que defendemos essas propostas, no momento adequado, mostrá-las de maneira pública, organizado, de maneira clara e transparente, como que isso deve ser mantido. Agora, caberá sempre ao cidadão, que é o eleitor e é o soberano na escolha, a decisão que vai influenciar ou não o prosseguimento do modelo. O professor Fernando Abruzzo me faz duas perguntas. Certificação é a primeira, que eu defendo de unhas e dentes. Quando eu disse aqui o negócio do governo, que a gente faz o que pode, não o que quer, a certificação eu gostaria de ter aumentado muito. Aumentamos um pouco, não tanto aquilo que eu gostaria. Eu acho que é um processo, porque as pessoas vão percebendo que os cargos públicos, ainda que de chefia, de direção, pressupõem exatamente não só a carreira, mas pressupõe fundamentalmente o preparo e a apresentação de uma comprovação para exercê-lo. Eu acho que isso é um dado hoje muito irreversível nesse processo de melhoria da qualidade da gestão pública no Brasil. Vários estados já adotaram, a União ainda não tem esse processo à sua plenitude, mas, na prática, acaba que isso já ocorre em alguma daquelas carreiras que o próprio presidente Fernando Henrique mencionava aqui, que são aquelas mais tradicionais, e clássicas e protegidas do Serviço Público Federal. Mas, certamente, a meritocracia e a melhor qualificação do Serviço Público brasileiro passa por um processo cada vez maior de certificação, ou seja, de redução do poder discricionário da administração, que envolve também aquilo que eu mencionei aqui en passant, que é a questão do relacionamento político entre os poderes e da forma de governo, que hoje no Brasil ainda é muito confusa e muito misturada com a ausência de identificação dos papéis do Legislativo e do Executivo, e até do Judiciário, em alguns casos. Com referência às reformas estaduais e das competências, você toca num ponto que é muito delicado. A Federação Brasileira hoje é uma federação enfraquecida. É uma federação, na verdade, praticamente virtual no papel, ela não tem efeito prático mais nenhum. Os estados perderam muito das suas competências. Aliás, se nós fizermos uma comparação entre as federações brasileira, norte-americana, australiana, canadense, alemã, por exemplo, até indiana, nós vamos perceber que, de longe, a Federação Brasileira é aquela que dá menos autonomia aos estados federados. No Brasil, inclusive, até, pelo menos semanticamente, os municípios fazem parte da federação, conforme a nossa Constituição permite. Mas os estados que compõem a federação praticamente não têm competências, tanto que as assembleias legislativas iniciaram um movimento para tentar ter um pouco mais de competência, porque hoje uma Câmara Municipal tem mais competências, do ponto de vista de atingir as pessoas, do que uma Assembleia Legislativa estadual. Então, nós ficamos reduzidos à questão de funcionalismo, alguns serviços públicos, questões metropolitanas, e houve um esvaziamento. E esse esvaziamento só pode ser recomposto no momento que nós rediscutimos, dentro do sempre lembrado, demandado, chorado, solicitado, revisão do Pacto Federativo, não só do ponto de vista tributário e financeiro, mas também de competências, porque se nós temos sistemas que funcionam relativamente bem, como é o caso do SUS, por exemplo, em termos de divisão de atribuições, nós temos outros que funcionam mal, que é o caso do meio ambiente, porque há uma sobreposição muito delicada. Não é? O Marcos falava mesmo aqui há pouco da questão de meio ambiente e demonstrava como que uma superposição de competência de poder de polícia acaba levando a embaraços para investimentos. Então, essa é uma revisão que tem de ser feita, porque a competência residual que ficou na nossa Constituição, na prática, ela ficou menos que residual, ficou mais que periférica. Sobre a questão da burocracia, que o senhor presidente do Conselho aqui do município de São Paulo perguntava, esse é um dado que hoje faz parte da nossa cultura. Porque, como nós imaginamos que o poder público existe, como eu disse há pouco, lamentavelmente, na nossa consciência e no nosso imaginário, como uma espécie de fábrica de benefícios, um dos benefícios é a pessoa fazer o concurso, como eu mencionava no caso do professor, faz a boa prova e nunca mais faz nada. Ele se sente dono.
A teoria do direito administrativo, a teoria de Gierke, ensina que o Estado, o poder público, verbaliza e vocaliza a sua vontade pelos agentes públicos, que são encarnados por uma pessoa física, porque ninguém vê o Estado aí como Leviatã andando pela rua. Então, são os agentes que vocalizam a vontade do Estado que se manifesta na lei. Mas, muitas vezes, em razão dessa deformação da sociedade, o que acontece? A pessoa passa no concurso e se sente mais que o próprio Estado. Ele senta na cadeira, se acomoda, sem cobrança, sem metas, sem resultados, sem comprovação do estágio probatório, que passa em albis, completamente em branco, sem ninguém saber se ele é mau ou bom funcionário. Ou seja, passou o concurso, ele é quase um semideus. E, lamentavelmente, criou-se no Brasil uma profissão chamado concurseiro. A pessoa faz concurso para uma atividade, fica 3 meses, faz para outra. Fica 3 meses, faz para outra. Que, inclusive, prejudica muito o funcionamento das instituições, porque não há mais uma consequência do trabalho, porque as pessoas ficam pulando, procurando sempre o concurso melhor. Não podemos fazer nada, que isso é um pressuposto republicano aberto a todos. Mas criou-se uma mentalidade, lamentavelmente, no qual essa pessoa exerce um poder ilimitado. E é resultado também, vejam só que interessante, enquanto que existe uma verdadeira saraivada, um cipoal de controle sobre o agente público na chefia, na responsabilidade, na execução, como nós falamos, de obras públicas ou de deveres funcionais mais elaborados, esse mesmo controle é leniente ou inexistente para os servidores normais. Quer dizer, na verdade, o servidor de carreira, ele que deve ser prestigiado e qualificado, ele também não é controlado. Então, o regime disciplinar é esquecido. No Brasil, é muito difícil você demitir como pena um funcionário público, lamentavelmente, porque ele comete o equívoco. Eu me lembro, estava com o doutor Gregório no Ministério da Justiça, o Jornal Nacional filmava um policial federal rodoviário realizando propina. Era 2, 3 anos para dispensar aquela pessoa cuja comprovação era vista a olho nu. Então, por quê? Não há um processo sumário nesses casos. Então, há todo um processo de defesa, de proteção, que acaba enaltecendo e fortalecendo esse comportamento, que é, evidentemente, um comportamento não republicano e inadequado, culpa dessa consciência que nós criamos, genericamente, da força das corporações deformadas em favor do membro da corporação e não do interesse coletivo ou do serviço público. A última indagação, feita do modelo italiano, que eu conheço relativamente bem, porque sou cidadão italiano também. E, por isso mesmo, tudo da Itália é um pouco confuso. A Itália são 2 Itálias, a Itália do Sul e a Itália do Norte, como nós sabemos, 2 mundos completamente diferentes. Claro que existe uma questão econômica e demográfica completamente diferente entre a Itália e o Brasil. Nós temos um padrão econômico e cultural que na Itália, de fato, é muito superior ao brasileiro, mas a Itália é, como a França e como a Alemanha, um país já desenvolvido, um país acabado, entre aspas. E nós, ao contrário, somos um país a fazer. Não temos infraestrutura, não temos logística, então, teoricamente, nós temos um espaço 1000 vezes maior que o italiano para avançar. Nós temos ainda tudo a fazer, enquanto Roma, como se dizia antigamente, né, Roma locuta causa finita. Não é o caso hoje aqui entre nós. Nós precisamos fazer, construir. Então, eu acho que o exemplo italiano, primeiro, é um exemplo de instabilidade na Itália, que, aliás, não é da agora. A Itália tem um modelo de instabilidade desde a sua unificação, há 150 anos atrás. Depois disso, mesmo após a queda da monarquia, em 46, o sistema parlamentarista italiano veio sofrendo crises sucessivas, e mesmo quando a Itália teve um crescimento chamado milagre italiano econômico, ainda assim, jamais houve uma estabilidade política na Itália, em razão da época de uma presença de um partido comunista muito forte em oposição ao Partido Democrata Cristão. Então, aquilo tudo levou a um quadro político de instabilidade que permanece até hoje, ainda que as condições sociais e culturais, evidentemente, de desenvolvimento da Itália sejam superiores a nós. Eu acredito que a comparação pode ser feita, mas no Brasil, o que nós devemos fazer, de fato, é nos dedicarmos a uma melhoria da gestão e, por consequência, da infraestrutura, e quando eu falo infraestrutura, não é só física, é também social, educação, saúde, porque uma avenida, um verdadeiro bulevar se abre para nós fazermos o desenvolvimento e que, é claro, nós chegaremos no patamar dele daqui a uns anos. E Deus queira que, quando chegarmos, a nossa estabilidade política, que até para a nossa característica mais tranquila que o modelo italiano atual, nos permita um desenvolvimento mais tranquilo. Mas, de todo modo, pelo que tenho visto, apesar dessas crises italianas, a situação de prosperidade da Itália ainda é muito tranquila,
vis-à-vis aquilo que nós observamos em outras nações, inclusive aqui entre nós. Bom, temos um Segunda rodada. tempo ainda para mais 2 perguntas. Se for... Uau! Oi, Cauê, Fundação Estudar. Eu queria só que você comentasse um pouco a alternativa à solução legislativa para a guerra fiscal, né? Provavelmente a súmula vinculante no judiciário. Como que o senhor vê isso? Obrigado. Para permitir aqui, vou fazer 4 perguntas, então, mas vamos ser bem rápido as perguntas. Ixi, Maria. Vamos lá. Tá ligado. Oi, tá ligado. Oi, posso falar? Pode ir. Eu queria fazer 2 perguntas. O senhor falou muito sobre descentralização e a importância de descentralizar, mas em outros momentos falou que a discricionariedade era negativa. Então, eu queria saber como lidar com a descentralização, porque isso aumenta o poder discricionário. E também como que esses projetos de responsabilizar o cidadão lidam com a dificuldade de desigualdade de capital humano, social, que cada região ou cada pessoa pode ter para lidar com esses programas de responsabilizar o cidadão, como o Movimento Minas, que talvez assim a participação na internet seja muito positiva, mas que transforme minorias em maiorias na hora de canalizar suas demandas. Obrigada. Alô? A minha pergunta é sobre formação de pessoas. Eu queria entender como é que... Aqui. Como foi o processo de formação da equipe que ajudou a trazer todos esses resultados ao longo desses anos de transformação em Minas Gerais? Bom dia, senhor governador. A minha pergunta é, o senhor acha que foi fundamental o acordo de resultados implementado no início do governo do senador Aécio e também, juntamente, o modelo gerencial, ou foi um ator coadjuvante no processo de transformação do Estado? Muito bem. Todas as perguntas muito boas, que demonstram a excelência e qualidade dos alunos que as fizeram. A primeira, guerra fiscal, súmula vinculante. A guerra fiscal tornou-se, de fato, um tsunami entre todos os estados. Minas Gerais mesmo, ao longo dos últimos anos, perdeu muitas empresas, especialmente em relação ao estado do Rio de Janeiro, que criou, ao tempo da governadora Rosinha, um decreto, era nem lei, chamado Decreto Rosinha, que dava ICMS zero para a indústria de laticínios, fronteira à nossa zona da mata. A maior bacia leiteira de Minas Gerais, e as indústrias acabaram indo para o estado do Rio, porque o Rio não depende muito do ICMS como nós dependemos, em razão do royalties de petróleo, que lá é mais presente. Então, é claro que os estados todos, inclusive nós, adotamos medidas defensivas, e isso tornou-se, como o nome diz, uma guerra, que acabou prejudicando a economia dos estados e acaba levando até incerteza jurídica para os investimentos. E o resultado foi que o Supremo percebeu que esses benefícios, sendo dados à revelia do CONFAS, a ausência da unanimidade, seriam todos, em tese, ilegais. É claro que nós vamos ter de fazer uma convalidação deles, que isso significa, por exemplo, desmontar fábricas de automóveis já montadas. Então, é evidente que esse processo de convalidação tem de existir. A tentativa foi feita, o governo federal tentou, reuniu, etc., fez o projeto, encaminhou ao Congresso. Como eu disse aqui, lamentavelmente, a situação não se configurou adequada. Eu acho que as pessoas não percebem que uma guerra fiscal ela só se encerra quando todos perceberem que vamos perder algo, sem exceção. E temos que estabelecer isso a médio e longo prazo, como foi o Pacto de Moncloa na Espanha. Vamos imaginar o que vai acontecer. Cada um perde um pouco e vamos definir no tempo o período dessas perdas. Agora, como ninguém quer perder nada nesse exato momento, e é tudo feito com muito assodamento, como eu disse, com muita angústia, o acordo fica impossível e ninguém tem solidariedade. Aliás, a federação, da concepção moderna da expressão do Estado Federal, pressupõe solidariedade. Essa inexiste no Brasil. Nenhum Estado é solidário com outro, a União não é solidária com os Estados não são solidários com os municípios e vice-versa. Então, falta, de fato, esse caráter, talvez em razão que a nossa federação teve uma origem adúltera, vamos usar uma expressão um pouco forte, mas verdadeira, porque não foi uma federação legítima saída da União dos Estados, mas, ao contrário, uma benesse, um benefício concedido pelo governo central ao tempo da proclamação da República. E o resultado disso é esse que nós temos. Falta de solidariedade à guerra fiscal. Mas a súmula teve um efeito perfeito, porque colocou, não digo bode, mas colocou uma manada inteira dentro da sala e assustou as pessoas. Então, tem de haver uma solução de curto prazo. Agora, quem cabe comandar os processos? O governo federal. Cabe ao governo federal
determinar, arbitrar, até porque tem uma larga base no Congresso Nacional, e definir qual que é o mais adequado para a manutenção, não só dos laços federativos, mas de uma estrutura fiscal que seja razoável para o Brasil, e não essa que hoje torna o ICMS, sem dúvida alguma, o imposto mais complicado do mundo. Acho que no mundo inteiro, se nós pesquisarmos 200 países, não há tributo mais complicado do que o ICMS. A segunda pergunta, feita pela nossa jovem aluna com muita propriedade, se refere à questão da descentralização e da discricionariedade. De fato, a descentralização deve se basear na execução daquele determinado serviço público ou daquela competência. Eu defendo a descentralização porque acredito que a entidade local onde o problema está tem condições de resolver aquele problema de maneira mais rápida e mais barata. Agora, a discricionariedade não se daria na solução do problema. A discricionariedade, nós estamos lidando aqui, reduzindo a sua margem na livre nomeação de servidores. É claro que a discricionariedade tende a haver muito, até no dia a dia das decisões, que sem ela não existe o funcionamento do Poder Executivo. Mas a discricionariedade para nomear à vontade o poder da caneta, dizia-se, aliás, que na República Velha o poder representado pela caneta era nomear e prender. Né? A caneta fazia as duas coisas. Isso, lamentavelmente, tende a diminuir. A questão de prisão, felizmente, passou ao alvedrio do Poder Judiciário, enquanto que a questão relativa às nomeações, com a diminuição do grau de discricionariedade, nós vamos tendo uma diminuição. Mas não há conflito, a meu juízo, entre a discricionariedade e a descentralização. Com referência à questão das minorias, da participação efetiva, você tem razão. Essa é uma preocupação que nós temos. Porque é claro que hoje, a imensa maioria das pessoas, como eu disse no início da minha exposição, elas não têm conhecimento, não se interessam, não querem saber, não sabem o que é gestão, apesar de que os efeitos negativos ou positivos da gestão estão no seu cotidiano, estão no seu dia a dia. Então, a tentativa nossa é de ir esclarecendo isso. É um processo cultural que passa pelas escolas, pela participação da família na formação de seus jovens nas escolas, que passa pelos conselhos comunitários na área tributária ou na área de segurança pública, por exemplo, para que hoje aquilo que é minoria se transforme em maioria. Mas o risco, você está correta, existe, porque do contrário nós acabamos recebendo só manifestações daqueles que se organizam e que muitas vezes não representam a expressão da maioria. Agora, a maioria está refletida no próprio Poder Legislativo, que é, no caso nosso, da democracia representativa, a última palavra no Poder Legislativo, como também no próprio Executivo, que é eleito e, portanto, legítimo para implementar as decisões do governo, representa a maioria que ali se manifestou na sua eleição. A pergunta sobre a qualificação das pessoas. Quem perguntou foi você, que é a pergunta fundamental. Como que nós fizemos isso em Minas Gerais? Como eu disse no início, nós percebemos que nós precisávamos de ter ali sangue novo, ideias novas, nós tínhamos que ter ousadia. Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós chamamos a Fundação Dom Cabral, que é um dos grandes orgulhos de Minas Gerais, para qualificar o corpo gerencial médio do Estado. Tivemos a participação do NDG, está aqui o professor Falcone com a sua equipe, e adotamos os processos e procedimentos do INDG, com apoio da Fundação Brava e de outros parceiros, para que aqueles procedimentos passassem a fazer parte do nosso patrimônio subjetivo do dia a dia do funcionamento da gestão do Estado, através desse corpo gerencial básico. E valorizamos muito, muito os egressos da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. A Escola de Governo, para nós, eu disse, é um grande orgulho. Eu acabei de voltar semana passada de Paris, fizemos um acordo com a École Nationale d'Administration, que sempre foi o nosso paradigma para permitirmos o intercâmbio de professores, porque ali formam cerca de 80 alunos por ano, e, lamentavelmente, não conseguimos formar mais. Lamentavelmente, também não temos condições de pagar o que mereciam, é a realidade, porque senão há uma distorção muito grande na estrutura remuneratória do Estado, mas são pessoas de altíssima competência e gabarito, e vocês vão ver um deles aqui, que é ali, imodesto, que é o nosso doutor André Barrense, e que, de fato, tem todas as qualificações, e já muito jovem, já é secretário de Estado, é egresso da Escola de Governo, e como ele, temos vários outros que têm posição de destaque no Estado, exatamente para injetar essa ousadia, esse empreendedorismo, e não permitir que a pessoa que já está, muitas vezes, viciada com os hábitos, que nós ficamos, é natural. Você já viu tanta coisa na vida que fala, isso não vai funcionar, isso não pode. Aliás, na reforma administrativa que fizemos, no início do choque de gestão, a minha formação jurídica ajudava muito, porque vinham os procuradores do Estado, não pode, não pode, não pode. Eu perguntava, por quê? Por quê? Por quê?
e nós íamos desbaratando, porque, do contrário, nada pode mesmo, porque as pessoas não querem ter o trabalho de correr o risco da ousadia. Então, isso é que é fundamental nós tentarmos, e por isso as pessoas que têm essa cabeça um pouco mais aberta. Por fim, a pergunta do acordo de resultados e do modelo gerencial. É fundamental. O acordo de resultados, ele foi o primeiro grande estímulo. Agora, ele tem que ser permanentemente revisitado, porque, do contrário, as pessoas se acostumam. Isso aconteceu conosco. O acordo de resultados, a pessoa foi acostumando e aquilo passa a ser uma coisa agregou. Já não é mais um desafio. A pessoa acha que é obrigação. Não, mandei modificar. No ano passado, fizemos uma nova legislação, tornamos o acordo ainda mais difícil, porque, do contrário, as pessoas naturalmente tendem a se acomodar. Então, a questão do acordo de resultados, dessa formação, desse estilo do modelo gerencial, ele é fundamental, só que ele tem que ser permanentemente atualizado e aprimorado, porque, do contrário, as pessoas, por uma fadiga própria de material e de costume, acabam que se consideram aquilo como parte do dia a dia, e não tem, novamente, a cobrança da ousadia, e, por isso, o acordo é imprescindível, mas ele deve ser permanentemente aprimorado e acompanhado, sob pena de cair na rotina. E coisa que não pode ser é rotineiro. Bom, deu sorte, tem mais 5 minutos. Vai lá. Você falou da importância da descentralização, mas, em um momento, você falou que, se houvesse, de fato, a municipalização do ensino, teria um grande problema aí. Como que o Estado pode atuar para, de alguma forma, fortalecer os municípios? Porque a gente sabe que é um papel importante, inclusive em termos de consórcios intermunicipais. Uma. Então, está mais uma ali e terminamos. Bom dia, governador. Parabéns pela palestra. Eu gostaria que o senhor colocasse para a gente, explicasse para a gente a importância do planejamento de longo prazo no governo de Minas, que também é um destaque, o PMDI, que é feito. Muito bem. A primeira pergunta, de fato, eu defendo a descentralização naquilo que é execuível, que nós não podemos descentralizar aquilo que o município não tem condições de fazer. Especialmente as obras públicas, aquelas mais singelas, aquelas podem e devem ser feitas pelo município. Muitas vezes a execução do serviço de saúde também pode ser feita. Mas, quando nós vamos descentralizar toda uma grande rede de educação, o município pequeno muitas vezes não tem. Nós temos uma realidade municipal em Minas Gerais, talvez semelhante, mas um pouco diferente de São Paulo, porque nós temos 20 milhões de habitantes, 853 municípios. São Paulo tem mais de 40, quase 42 milhões de habitantes agora, salvo engano, e 600 e alguma coisa de municípios, 640. Então, tem 200 a menos. Então, é claro que é uma média populacional muito maior. Isso significa, portanto, que dos 853 municípios mineiros, 500 têm menos de 10 mil habitantes. E cerca de 200 tem menos de 5 mil habitantes. O município que tem menos de 5 mil habitantes tem muita dificuldade de ter uma estrutura burocrática. Muitas vezes não tem nenhum contador ali, ainda mais um estado como Minas, como eu disse, que é muito heterogêneo. É um estado que tem regiões muito pouco desenvolvidas e hoje que são mais desenvolvidas. Então, a questão da descentralização deve levar em consideração exatamente essa característica da potencialidade de receber o serviço. E a questão que você menciona dos consórcios é fundamental, porque ela permite área de resíduos sólidos, por exemplo, ou de saúde, que os municípios façam, mediante associações, uma potencialidade de um serviço que um sustenta o outro. E nós lançamos agora, para essas novas gestões municipais, um programa usado de gestão municipal, que envolve já mais de 500 municípios, sob o ponto de vista de ensino à distância, para qualificar as suas equipes dentro dos primados que conseguimos fazer no Estado. E conseguimos também, com um certo sacrifício, que 60 municípios recebessem as visitas técnicas da nossa equipe. Não temos condições de fazer um número maior, porque não tem alunos suficientes na Fundação João Pinheiro, na Escola de Governo, para fazer essas visitas, mas com o objetivo de melhorar um pouco a estrutura administrativa desses municípios, que, lamentavelmente, de fato, têm dificuldades para apresentar projetos e para desdobrar os seus serviços públicos pela ausência de quadros, muitas vezes, nos seus territórios. A questão do planejamento de longo prazo é que eu falava ao encerrar aqui a minha palestra. Eu acho que o Brasil perdeu muito ao longo dos últimos anos, também no tempo da inflação, porque o tempo da inflação não permitia fazer planejamento. Como é que é planejar com inflação de 80%, 90%, 100% ao mês, não sei quantos mil ao ano? Então, o planejamento deixou de existir. E, deixando de existir, ninguém pensava no Brasil a médio e longo prazos. Então, quando houve a estabilidade monetária, nós passamos a ter o pressuposto
de um planejamento que é o orçamento plurianual. Em Minas Gerais, desde o início, imaginou-se, portanto, um planejamento de 20 anos para permitir chegar a determinadas metas, como nós vimos na educação. E estamos alcançando. Foram dados marcos anuais, imaginou o que tinha de fazer para chegar àqueles marcos, e essa perseguição é constante. É claro que, durante esse período, você é acossado por diversos incêndios, tragédias, circunstâncias que eles chamam, como uma sereia. Olha aqui o dia a dia, olha aqui o dia a dia. Esquece o planejamento. O dia a dia está aqui chamando, está clamando, está pedindo soluções e acaba te desfocando um pouco. Esse é outro tormento. O ideal seria nós termos 2 governos siameses. Não é o como Deujano, um olhando para o planejamento e o outro olhando para o dia a dia. Mas, lamentavelmente, é um só. Nós somos uma única equipe e não temos condições de fazer separadamente. Então, acaba que, muitas vezes, o planejamento pode ficar um pouco prejudicado. Por isso, o esforço em criamos o escritório de prioridades com esse objetivo. O escritório de prioridades ficar focado só mesmo nas questões mais densas, mais concretas, para evitar a angústia dos problemas diários, que são tormentosos e que são muito graves numa administração pública. Então, o planejamento é feito proposital, temos o PMDI que funciona de fato, que estabelece esses marcos, e que o caderno de indicadores, que nós editamos todos os anos, sinalizam com os seus avanços e eventuais áreas onde não temos um sucesso tão positivo como em outras áreas. E é natural também que, de um planejamento de 20 anos, alguns setores recuem um pouco, depois melhoram novamente. Faz parte, uma pequena gangorra. Ninguém imagina que tudo correrá às mil maravilhas, ainda que em um país em crescimento, que a tendência seja que todos os indicadores melhorem ao longo do tempo. Mas é natural pequenos reveses que não podem nos angustiar. Ao contrário, eles serão objeto de mais um desafio, de mais uma vontade de esperar, sem contar que, no curso daquele planejamento, também, muitas vezes, surgem novas necessidades e angústias que merecem um tratamento também de médio e longo prazo. Mas eu acho, e concluo aqui dizendo como eu concluí a minha apresentação, que, para que a gestão pública brasileira ela fique robusta, ela fique cada vez mais musculosa, nós devemos fortalecer e prestigiar muito o planejamento, que ainda, lamentavelmente, no Brasil, não é tão prestigiado. O planejamento, ao nível nacional, ele, claro que melhorou, hoje já temos uma posição melhor. O presidente Fernando Henrique fez, ao seu tempo, os primeiros grandes programas, o Avança Brasil, está aqui o Silveira, que o coordenou, foi a primeira retomada, porque depois da inflação pôde fazê-lo, mas, lamentavelmente, nós temos hoje que é muito mais um conjunto de obras pontuais do que mesmo um planejamento pensado em termos de metas e resultados estruturantes. O que nós vamos fazer da educação brasileira daqui a 10 anos? Qual vai ser, como eu estava apresentando aqui, professor Marcos, a questão da educação profissional? Adianta nós gastarmos milhões, centenas de milhões de educação profissional, se nós não estamos casando a demanda com a necessidade? Nós estamos qualificando as pessoas para nada, e ainda para ter uma frustração, porque a pessoa se qualifica, não arruma emprego naquilo, então é um problema grave. Então, esse tipo de processo de preocupação é que, lamentavelmente, o país está perdendo, talvez, a oportunidade e tendo recursos para fazê-lo. Então, o planejamento, cada dia mais, assume um papel de destaque nesse momento para tentar reverter esse quadro e permitir um desenvolvimento mais virtuoso e com resultados mais róseos, o mais próximo possível. Bom, muito obrigado. Acho que meus amigos acusam com frequência de eu ser muito pessimista com o Brasil, de fato sou, com o crescimento para os próximos anos, ainda que seja otimista com o longo prazo, sobretudo quando a gente olha de onde viemos nas décadas passadas. As perspectivas não são boas, mas, quem sabe, com o tempo a gente retoma. Mas, por outro lado, acho que somos todos muito otimistas. Tem um Brasil desconhecido em governos locais, experiências em governos estaduais, que tem tido muito sucesso em revolucionar a gestão da coisa pública no Brasil. Essas experiências têm se disseminado. Nos lugares mais inesperados aparecem políticas públicas, organizações civis, com resultados impressionantes. O município de Sobral tem ganhos na qualidade da educação, uma política extremamente bem-sucedida, mais de 12 anos, talvez seja, e hoje é a secretária estadual de Educação, mais bem-sucedida que nós temos. Nós temos, pelo tamanho do avanço que ocorreu. Existem experiências do Piauí, pouco conhecidas, extremamente bem-sucedidas. Acho que governos estaduais, com a administração, mostrando que a gestão, o controle, a transparência, a cobrança de metas, podem colaborar para que a política pública no Brasil tenha resultados que, infelizmente, não tivemos no passado.
e resultados rápidos, como tem sido obtido. Sobretudo, e essa acho que é uma lição importante que nós temos tido no Brasil, a importância da parceria público-privada, né? A importância da colaboração. O Estado tem condições de fazer acordos, negociar conflitos, administrar problemas, que com frequência a iniciativa privada não tem, né? Por outro lado, a iniciativa privada pode colaborar com projetos, colaborar com a execução, com frequência mais eficiente. A importância de repetir para outras áreas o que foi feito com saúde e educação, que a Constituinte descentralizou e que permitiu o ganho, né? Talvez em outras áreas. Enfim, eu acho que tem uma série de lições importantes e eu acho que talvez seja um trabalho nosso aqui, Cláudio, de a gente sistematizar essas experiências. É preciso disponibilizar o que deu certo, como deu certo, tornar essas informações mais acessíveis ao gestor da coisa pública. O que funcionou com segurança nas diversas experiências, o que funcionou com educação, o que funcionou com saúde e assim por diante. Então, tem um Brasil vivo, tem um Brasil fazendo uma revolução e acho que aqui nós tivemos, hoje, o privilégio de ouvir a experiência de Minas Gerais, que certamente é um exemplo importante, relevante nessa mudança da gestão da coisa pública no Brasil. Eu termino com uma história antes de passar para o Sérgio. Quando eu fui para o governo, e eu fui do governo Lula, não do governo Fernando Henrique, montando equipe na fazenda, né, e a gente buscando gente, eu liguei para um amigo meu, José Márcio Camargo, economista da PUC do Rio. Eu perguntei, Zé, estamos aqui montando equipe, tá, mas, enfim, não era um momento simples, e, enfim, por todas as condições existentes. E o Zé falou, Marcos, tem um cara que é o melhor gestor da coisa pública do Brasil. Ele é o melhor. Ele foi secretário executivo do Ministério do Trabalho, do Ministério da Justiça. E, infelizmente, o Aécio levou para Minas. Eu vou ser super breve, vou aproveitar o gancho final aqui do Marcos, para dizer para o governador que ele nos criou um problemão, né? Que é manter o nível da conversa nas sessões subsequentes aqui do programa. Não vou fazer aqui um elogio fácil de corpo presente, que parece puramente protocolar, mas aqui enfim, acho que fazer o registro. Quer dizer, é raro ver alguém com cultura histórica, com bagagem jurídica, com experiência administrativa que o senhor tem e que está à frente do segundo ou terceiro mais importante estado da federação. Pouco contrário senso ao que você diz, isso acho que é razão sólida para ter otimismo e para agradecê-lo muitíssimo por ter vindo aqui. Acho que melhor do que ouvi-lo, só comendo pão de queijo com um cafezinho que a gente pode passar a fazer agora. Muito obrigado a todos.